Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o Evangelho segundo Mateus. Vamos iniciar hoje o capítulo 13. Então, lá no primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a raiz. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Nós começamos aqui nesse capítulo 13. Jesus começa a proferir a sua pregação, os seus discursos, por meio de parábolas. Por meio de parábolas. E a parábola era uma figura de linguagem, um recurso de linguagem que usava uma história, uma historinha, né, fictícia, uma comparação, até porque no seu sentido literal, parábola era quando duas embarcações ficavam paradas uma ao lado da outra para que houvesse ou transporte de materiais ou transporte de pessoas. Jesus começa a se utilizar desse recurso para proferir o seu ensinamento. Nós vamos ver até o versículo 23, Jesus explicando essa parábola. Qual é o sentido? Porque agora ele vai começar a falar principalmente porque o seu público-alvo de parábolas não era o povo, não era o povo simples, mas sim os religiosos. Porque até aqui o Senhor trouxe uma mensagem clara, uma mensagem definida, as suas obras, os seus feitos, os seus milagres, as suas maravilhas estavam bem expostos, contudo, eles rejeitaram. Já vimos, o capítulo 12 foi uma guerra. Os fariseus, os saduceus, todos os inimigos estavam ali se opondo frontalmente, ofendendo fortemente ao Senhor, fortemente. Agora, então, o Senhor muda e começa a ensinar. Ele mais ou menos vai subdividir. Quando ele fala com o povo, então ele fala de uma maneira mais simples e direta. Quando ele percebe a presença dos religiosos, que sempre estavam ali para testar, para provar, para provocar, ele fala por parábolas. E é importante, porque ele já fala que a primeira delas, aqui registrada no livro de Mateus, que é talvez uma das mais conhecidas, uma das mais famosas, digamos assim, das parábolas, que é a parábola do semeador, que nos ensina muito sobre postura, sobre conduta, sobre a recepção e sobre a vida no Evangelho. Então eu te convido para no próximo vídeo começarmos esta viagem pela parábola do semeador. Vamos levar alguns vídeos, alguns capítulos aqui de vídeos, falando sobre essa parábola. Por quê? Porque ela é central e ela diz respeito
ao Evangelho e às suas consequências. Então venha conosco, nos acompanhe, curtindo, comentando, compartilhando. Se esses vídeos têm abençoado a tua vida, então, querido, espalhe, né? Lance a semente. É importante, em todos os aspectos, estudarmos essa parábola. Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo, voltamos com mais leitura do Evangelho segundo Mateus. Tchau, tchau.